Peço ao senhor secretário, havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, em nome da população de Itanhi, declara aberta a 5ª sessão extraordinária de 2017. Solicita a segunda secretária que faça a leitura do Salmo 133 da Bíblia Sagrada. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, ó, os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre as mãos de Sião. Ali ordena o Senhor a tua bênção e a vida para sempre. Quero aqui agradecer a presença do ex-vereador Arlindo Leite, nessa casa por 5 mandatos. Muito obrigado pela pessoa da Arlindo Leite, cumprimento todos os presentes. Também quero comunicar a Vossas Excelências que, sendo uma sessão extraordinária, não temos necessidade pelo regimento de usarmos o terno de gravata. Está dispensado o uso do terno de gravata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios 823 a 824 do senhor prefeito municipal de Itanhi. Ofício número 824/2017. Solicita inclusão de projetos de leis em sessão extraordinária. Senhor presidente, vimos através do presente solicitar a Vossa Excelência a inclusão dos projetos de lei número 34/17, 35/17, 36/17 e 37/17 na sessão extraordinária a ser realizada nessa igreja Casa de Leis. Ao ensejo, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dinamérico Gonçalves Peroni, prefeito municipal. Ofício número 823/2017. Solicita a retirada de projeto de lei. Senhor presidente, vimos através do presente solicitar a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei número 28/2017 em trâmite nessa Casa de Leis. Atenciosamente, Dinamérico Gonçalves Peroni, prefeito municipal. Senhor presidente, eu sei que é inconstitucional, dentro regimental, mas o primeiro secretário está lendo a emenda e falando do número do projeto. Gostaria que fosse mais transparente e austero para levar o conhecimento de quem está assistindo que não sabe qual é o projeto, que está retirando, que está em pauta. Por gentileza, por quiser. Está só lendo só o número. Vai ser dentro dos projetos, são 10 entidades, vai ser dentro do projeto lá que seguinte. Não, tudo bem, mas o que acontece? A pessoa que não sabe, né? Vai ser dentro. Obrigado. Desculpa. Edital de convocação número 009/2017. O presidente da Câmara Municipal de Itanhi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve o seguinte: ficam convocados os senhores vereadores dessa Casa de Leis a comparecerem à 5ª sessão extraordinária do ano 2017, a realizar-se em 13 de dezembro de 2017, com início às 19 horas. Cito a Rua Benedito Calixto, número 177, para a apreciação dos projetos de lei número 029, 034, 035, 036, 037/2017. O projeto de lei complementar número 003/2017. Luiz Antônio Franco Alexandria, presidente. Senhor presidente, pela ordem, gostaria que Vossa Excelência explicitasse que, por ser uma sessão extraordinária, nenhum de nós vereadores estamos sendo remunerados por ela, porque já houve murmúrios nas redes sociais que os vereadores recebem por ser sessão extraordinária. Então, gostaria que Vossa Excelência colocasse em diálogo essa situação para que todos fiquem sabendo que, em sessão extraordinária, nenhum de nós vereadores somos remunerados. E comunico aos senhores vereadores, ao público presente, que a sessão extraordinária não tem vencimento financeiro, e agradeço ao apoio de todos os vereadores por estarem presentes. Foi uma emergência do Executivo manter uma sessão, mas não temos nenhuma remuneração a mais do que o nosso salário. Muito obrigado. Edital de convocação número 009/2017. O presidente da Câmara Municipal de Itanhi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve o seguinte: ficam convocados os senhores vereadores dessa Casa de Leis
Coloca o projeto de lei número 29 de 2017, para o senhor secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei 029 de 2017, subvenção à entidade Nascer do Sol. Projeto de lei número 029/2017, origem Poder Executivo Municipal. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Economia da Câmara, reunidas ordinariamente nessa data para apreciar e exarar o parecer ao projeto de lei número 029/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri, após analisar e debater a matéria em pauta, as comissões em conjunto exaram o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 029/2017 dispõe sobre autorização ao Poder Executivo conceder subvenção social anual no valor de R$ 96 mil, repassados em parcelas mensais de R$ 8 mil. No exercício de 2018, a instituição Núcleo de Apoio Social à Criança e Adolescente. 2. As comissões se manifestam pela constitucionalidade e viabilidade econômica e financeira da proposta, que teve ampla discussão e aprovação junto ao Conselho Municipal de Assistência Social do município. 3. É o parecer que seja o projeto de lei número 029/2017 encaminhado ao autor e soberano plenário para apreciação. Observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Rafael Gustavo Peroni. Relator Carlos Rocha Ribeiro. Membro Sérgio Hidequião. Comissão de Economia. Presidente Ayrton França dos Santos. Relatora Beatriz Ferreira do Nascimento. Membro Aloysio Antunes Batista. Projeto de lei número 29/2017. Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção à entidade desse município e da outras providências. Coloca o projeto de lei 029/2017 em discussão. Coloca em votação nominal o projeto de lei 029/2017, o quadro para aprovação da maioria absoluta. Vereador Maurício José Marinho, favorável ou contra? Favorável. Vereador Marcelo Brito, favorável ou contra? Favorável, senhores. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Beatriz Ferreira da Silva, favorável ou contra? Favorável. Vereador Rafael Gustavo Peroni, favorável ou contra? Favorável. Vereador Sérgio Hidequião, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereadora Aloysio Antunes Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Milena Araceiro, favorável ou contra? Favorável. Declaro aprovado por 10 votos o projeto de lei 029/2017, subvenção à entidade Nascer do Sol. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer ao projeto de lei número 034/2017, subvenção à entidade Associação Cívica e Social de Itariri. Projeto de lei número 034/2017. Origem Poder Executivo Municipal. As comissões de Constituição, Justiça, Redação e Economia da Câmara, reunidas ordinariamente nessa data para apreciar e exarar o parecer ao projeto de lei número 034/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri, após analisar e debater a matéria em pauta, as comissões em conjunto exaram o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 034/2017 dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo conceder subvenção social anual a título de cofinanciamento no valor de R$ 6 mil. No exercício de 2018, a instituição Associação Cívica e Social de Itariri. 2. As comissões em conjunto se manifestam E não foi feita nenhuma reunião, nenhuma ata para regularizar essa questão jurídica até o momento.
Esse seria temeroso na parte dos vereadores aqui, aprovar uma lei sem essa entidade estar juridicamente perfeita, né? E para também não ocorrer exemplo que ocorreu com uma outra entidade recentemente. Então, assim, essa Câmara hoje, os vereadores aqui muito cuidadosos nesse sentido de onde está sendo aplicado o recurso público, foi decidido essa questão de votar em separado. E cada vereador tem que analisar o que é bom ou o que não é e votar de acordo com os seus princípios. Então, é só para esclarecer a população que não tem nada a ver com a questão de funcionário, da entidade, não tem nada a ver com a entidade em si. É apenas para essa Câmara se precaver, né, de futuras aí, né, notícias aí que não sejam agradáveis tanto para a população, quanto para a Câmara, quanto para o município. Muito obrigado, senhor. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Coloque em votação nominal o projeto de lei 034/2017, o quórum para aprovação é da maioria absoluta. Vereador Maurício José Maria, favorável ou contra? Favorável. Vereador Marcelo Brito, favorável ou contra? Contra. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Só para fazer um adendo, nada impede de sanar esse problema, né, jurídico junto à empresa, essa lei possa voltar e nós aqui votarmos favorável. Hoje eu voto contra essa projeto de lei. Muito obrigado, senhor. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Contra. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento, favorável ou contra? Contra, presidente. Vereador Rafael Gustavo Peroni, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Sérgio Videquia, favorável ou contra? Contra, senhor presidente. Vereador Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Aloysio Cruz Batista, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereadora Milene Damasceno, favorável ou contra? Contra. Rejeitado. Nunca vai ter palma no bater. Rejeitado. Seis a 4. 6 votos contra, rejeitado. Senhor presidente, questão de ordem também. Voltando ao artigo 206 do regimento, como o Carlos Rocha já falou, estou justificando meu voto aqui. Nada impede desse projeto voltar o ano que vem e ser votado favorável desde que tenha tudo certinho, porque, no meu entendimento, destinar dinheiro público tem que estar tudo certinho. Tá bom? Só justificando meu voto aí. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 035/2017, a PAI de Itariri. Projeto de lei número 035/2017, origem Poder Executivo Municipal. As comissões de Constituição, Justiça, Redação e Economia da Câmara, reunidas ordinariamente nessa data para apreciar e examinar o parecer ao projeto de lei número 035/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri. Após analisar e debater a matéria em pauta, as comissões em conjunto exaram o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 035/2017 dispõe sobre autorização ao Poder Executivo conceder subvenção social anual a título de cofinanciamento no valor de R$6.000 no exercício de 2018. A instituição Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. 2. As comissões em conjunto se manifestam pela constitucionalidade e viabilidade econômica e financeira da proposta, que teve ampla discussão e aprovação junto ao Conselho Municipal de Assistência Social do município. 3. Vai parecer que esse projeto de lei número 035/2017, encaminhado ao douto e soberano plenário para apreciação, observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Rafael Gustavo Peroni, relator Carlos Rocha Ribeiro, membro Sérgio Videquia. Comissão de Economia. Presidente Ayrton França dos Santos, relator Beatriz Ferreira do Nascimento, membro Aloysio Cruz Batista. Projeto de lei número 35/2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à entidade que especifique da outras providências. Coloco o projeto de lei 035/2017 em discussão.
Encerrada a discussão, coloco em votação nominal o Código Projeto de Lei 035/2017, o Código para aprovação da maioria absoluta. Vereador Maurício José Marinho, favorável ou contra? Favorável. Vereador Marcelo Brito, favorável ou contra? Favorável. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento, favorável ou contra? Favorável. Vereador Rafael Gustavo Pedro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Sérgio Vidente Pinheiro, favorável ou contra? Favorável, sim. Vereador Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Vereador Aloysio Cruz Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Milene Damasceno, favorável ou contra? Favorável. Declara aprovado por 10 votos o projeto de lei 035/2017, subvenção à entidade de associação cívica e social de Itari... Desculpa. Subvenção à Pai de Itaribe. Declara aprovado por 10 votos. Assim, desculpa. Peço ao senhor secretário, faça a leitura do parecer do projeto de lei número 036/2017, Núcleo de Apoio Social à Criança e Adolescente, Nascer no Sol. Projeto de Lei número 036/2017. Origem e Poder Executivo Municipal. As comissões de Constituição, Justiça, Redação e Economia da Câmara, reunidas ordinariamente nessa data, para apreciar e examinar o parecer ao projeto de lei número 036/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri, após analisar e debater a matéria em pauta, as comissões de conjunto exaram o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 036/2017 dispõe sobre autorização ao Poder Executivo conceder subvenção social anual a título de cofinanciamento no valor de R$ 6.000 no exercício de 2018. A instituição Núcleo de Apoio Social à Criança e Adolescente Nascer do Sol. 2. As comissões em conjunto se manifestam pela constitucionalidade e viabilidade econômica e financeira da proposta, que teve ampla discussão e aprovação junto ao Conselho Municipal de Assistência Social do município. 3. É o parecer que seja o projeto de lei número 036/2017, encaminhado ao voto soberano plenário para apreciação, observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Rafael Gustavo Peroni, relator Carlos Rocha Ribeiro, membro Sérgio Henrique Alves. Comissão de Economia, presidente Ayrton França dos Santos, relatora Beatriz Ferreira do Nascimento, membro Aloysio Cruz Batista. Projeto de lei número 36/2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à entidade que especifique da outras providências. Coloco o projeto de lei 036/2017 em discussão. Não tem discussão, coloco em votação nominal o projeto de lei 036/2017, o Código para aprovação de maioria absoluta. Vereador Maurício José Marinho, favorável ou contra? Favorável. Vereador Marcelo Brito, favorável ou contra? Favorável. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento, favorável ou contra? Favorável. Vereador Rafael Gustavo Pedro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Sérgio Vidente Pinheiro, favorável ou contra? Favorável, sim. Vereador Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereadora Aloysio Cruz Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Milene Damasceno, favorável ou contra? Favorável. Declaro aprovado por 10 votos o projeto de lei 036/2017, Núcleo de Apoio Social à Criança e Adolescente, Nascer no Sol. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 037/2017, Associação de Convivência dos Idosos de Itariri. Projeto de lei número 037/2017. Origem e Poder Executivo Municipal. As comissões de Constituição, Justiça, Redação e Economia da Câmara, reunidas ordinariamente nessa data, para apreciar e examinar o parecer ao projeto de lei número 037/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri, após analisar e debater a matéria em pauta, as comissões em conjunto exaram o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 037/2017
dispõe sobre autorização ao Poder Executivo conceder subvenção social anual a título de cofinanciamento no valor de R$6 mil. No exercício 2018, a instituição Associação de Convivência dos Idosos de Itariri. 2. As comissões em conjunto se manifestam pela constitucionalidade e viabilidade econômica e financeira da proposta, que teve ampla discussão e aprovação junto ao Conselho Municipal de Assistência Social do município. 3. É o parecer que seja o projeto de lei número 037/2017 encaminhado ao dono soberano plenário para apreciação, observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Rafael Gustavo Peroni, redator Carlos Rocha Ribeiro, membro Sérgio Edequian. Comissão de Economia, presidente Ayrton Francisco Santos, relatora Beatriz Ferreira do Nascimento, membro Aloysio Antônio Batista. Projeto de lei número 37/2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências. Coloco o projeto de lei 037/2017 em discussão. Em discussão, coloco em votação nominal o projeto de lei 037/2017, o quórum para aprovação é da maioria absoluta. Vereador Maurício José Marinho, favorável ou contra? Vereador Marcelo Brito, favorável ou contra? Favorável. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento, favorável ou contra? Favorável. Vereador Rafael Gustavo Peroni, favorável ou contra? Favorável. Vereador Sérgio Edequian, favorável ou contra? Favorável, senhor. Vereador Ayrton Santos dos Santos, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereadora Luiz Antônio Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Milena Damasceno, favorável ou contra? Favorável. Declaro aprovado por 10 votos o projeto de lei 037/2017, Associação de Convivência dos Idosos de Itariri. Sou senhor secretário que faça a leitura do parecer do substitutivo número 001 ao projeto de lei complementar número 003/2017, taxa do lixo. Projeto de lei complementar número 003/2017. Origem, Poder Executivo Municipal. As comissões de Constituição, Justiça, Redação e Economia da Câmara, reunida extraordinariamente nessa data para apreciar e exarar o parecer ao projeto de lei complementar número 003/2017, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal de Itariri, após analisar e debater a matéria em pauta, as comissões disponibilizaram o seguinte parecer. 1. O projeto de lei complementar número 003/2017 dispõe a instituição e regulamentação da cobrança da taxa de coleta de lixo. 2. O projeto em pauta atende às exigências constitucionais e legais, que estão plenamente justificadas no corpo da mensagem, sendo inclusive objeto de análise o abaixo assinado com 507 assinaturas, apresentado pela Umojáquia, contrário à matéria. 3. Apesar da proposta atender aos preceitos legais, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação detectou que alguns artigos merecem uma melhor redação, assim como a tabela de cobranças. 4. No intuito de dar maior agilidade na tramitação da proposta e facilitar seu entendimento, as comissões em conjunto apresentam o substitutivo número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 003/2017. 5. É o parecer que seja o substitutivo número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 003/2017, encaminhado ao dono e soberano plenário para apreciação, observado o quórum de 2/3 dos membros da Câmara, na forma de inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Rafael Gustavo Peroni, relator Carlos Rocha Ribeiro, membro Sérgio Edequian. Comissão de Economia, presidente Ayrton França dos Santos, relatora Beatriz Ferreira do Nascimento, membro Aloysio Antônio Batista. Substitutivo projeto de lei número 003/2017 dispõe sobre a alteração da lei complementar número 019/97 e da outras providências. Peço vênia a Vossa Excelência
e queria que Vossa Excelência abrisse um precedente. Pela ordem, senhor presidente. Abrisse um precedente regimental no tocante a esse projeto, até porque, Vossa Excelência, foi distribuído, estava tramitando aqui na casa, o projeto, agora eu tenho um substitutivo. Gostaria que o senhor fizesse a leitura do projeto na íntegra, por obséquio, porque todo mundo conhece esse substitutivo, na íntegra, Vossa Excelência. Leia o projeto por obséquio, porque foi trocado, era um projeto, agora entrou um substitutivo. Então, a maioria das pessoas não sabe do projeto. O plenário. Falei o projeto. Eu peço. Deixa eu falar. Quem está falando? Não. Gostaria que lesse o projeto. Eu peço, vai seguir o projeto, mas peço no artigo 19, na linha D, o plenário não pode ser manifestado. Eu estou pedindo um precedente, eu estou pedindo, Vossa Excelência. Por isso pedi bem a Vossa Excelência, que abrisse um precedente, mas para ler na íntegra, porque houve um substitutivo, presidente. Entendeu? O projeto foi destruído, o projeto, foi modificado. É outro projeto. Porque o outro era inconstitucional, Vossa Excelência. Cadê o presidente? O plenário quer que leia o substitutivo? Sim. Plenário, eu estou falando do plenário. Quando a gente lê, o público não pode se manifestar pelo regimento interno. Eu peço a orientação da Vossa Excelência, por favor. Uma parte do senhor presidente, põe em votação para nós vereadores decidirmos se ele está votando ou não. Estou passando o plenário. Não estou falando em relação ao regimento. É consultar o plenário. Consultar o plenário. Bom, os que tiverem favorável para que leia o substitutivo, permaneçam como estão. Se contrário, fique em pé. Que não queira que leia. Valeu. Senhor presidente, a questão não é da leitura ou não do substitutivo, é até importante a leitura para que o público tenha realmente noção de como vai ser feito o cálculo, de como vai ser feito toda a lei que está sendo mas enquanto a coleta não funcionar, não tem como você tarifar. A questão é a manifestação. Há 4 anos eu reciclo lixo e o caminhão nunca passou lá no prédio. Nunca. Há 4 anos eu reciclo lixo e o caminhão não passa. Eu vou ter que pagar. Eu vou descarregar o lixo na porta da prefeitura. Senhora, não pode ter Vai ler o substitutivo. Vai ler. Por favor, não se manifeste. Vai ter a votação interna de cada vereador. Eu peço a paciência de vocês e a orientação. Não se manifeste. 2 minutos, senhor presidente. Não tem manifestação, não tem como, senhor. Não tem como abrir precedência à manifestação. Não pode falar. Ou você vai calar, aceitar de vocês a aprovação e não aprovação. É assim que funciona? Substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 003/2017. Dispõe sobre a alteração da lei complementar número 019/97 e da outras providências. O prefeito municipal de Itari, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica criado o capítulo 2º do título 3º da Lei Complementar número 019/97, com a seguinte redação. Capítulo 2. Das taxas de serviços públicos. Artigo 2º. Fica alterada a seção 14 da taxa de expediente do capítulo 1 do título 3º da Lei Complementar número 019/97, Código Tributário, que passa a integrar o capítulo 2 do título 3, criado no artigo 1º, e terá a seguinte redação. Seção 1. Da taxa de expediente. Artigo 3º. Fica alterada a seção de número 14, taxa de serviços diversos, do capítulo 1º do título 3 da Lei Complementar número 019/97, Código Tributário, que passa a integrar o capítulo 2 do título 3, criado no artigo 1º, e terá a seguinte redação. Seção 2. Taxa de serviços diversos.
Artigo 4º. Fica criada a seção 3ª do capítulo 2 do título 3 da Lei Complementar número 019/97, Código Tributário, criado no artigo 1º e terá a seguinte redação. Seção 3. Taxa de coleta de lixo. Artigo 5º. Ficam criados os artigos 161A, 161B, 161C e 161D. Na seção 3, taxa de coleta de lixo, do capítulo 2 do título 3 da Lei Complementar 019/97, Código Tributário, com a seguinte redação. Artigo 161A. A taxa de coleta de lixo tem como fator gerador a utilização efetiva ou a possibilidade de utilização pelo contribuinte do serviço de remoção de lixo. Artigo 161B. O sujeito passivo da taxa é o proprietário ou o possuidor a qualquer título de imóveis edificados situados em vias públicas ou particulares, onde a prefeitura mantenha como regularidade os serviços de coleta de lixo. Artigo 61C. A cobrança da taxa poderá ser realizada em conjunto com o imposto predial e territorial urbano, porém em rúbricas apartadas. Artigo 62D. Taxa será cobrada mensalmente à razão de metro quadrado da área edificada de cada contribuinte, multiplicada pelo valor atribuído a cada categoria, até o limite de 300 metros quadrados. Para residências e comércios e de 500 metros quadrados para indústrias, observadas as seguintes tabelas. Unidades 1. Residenciais. Valor metro quadrado edificado, 13 centavos mês. Limitador, 300 metros quadrados. 2. Comerciais. 2.1. Restaurantes, lanchonetes, mercados e similares. 0,20 mês. 300 metros quadrados. 2.2. Demais comércios. Se for 300, é. Amigo Leite, pela ordem. Vai sair mais Pela caro. ordem, amigo Leite. Vai ser o dobro do imposto. Pela ordem. Imagina o desempregado. Eu preciso. A pessoa está com dificuldade no trabalho. O plenário não tem como se manifestar, pela ordem. Não tem, senhor. Senhor, o plenário não tem como se. Vamos lá. Não tem como se manifestar, senhor. Demais comércios. 2.2. Demais comércios 0,13 mês. 300 metros quadrados. Industriais. 0,20 centavos mês. 500 metros quadrados. Parágrafo único. Estabelecimentos industriais em havendo coleta de resíduos próprios, esses ficarão isentos do pagamento da taxa. Artigo 6º. Permanecem em vigor os demais dispositivos constantes da lei complementar número 019/97. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e revogar as disposições em contrário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Rafael Gustavo Peroni. Relator Carlos Rocha Ribeiro. Membro Sérgio Hidekian. Comissão de Economia. Presidente Ayrton França dos Santos. Relatora Beatriz Ferreira do Nascimento. Membro Aloísio Antunes Batista. Peço o senhor Gerson, que é líder do nosso plenário, a Beatriz, por favor, receba o senhor Gerson para participar do nosso trabalho dentro do plenário. Eu peço ao primeiro secretário que leia o artigo 19 da linha B do nosso regimento interno. Permitir o livre acesso da população às sessões da Câmara, na parte do recinto que lhe é reservado, desde que 1. Apresente-se convenientemente trajado. 2. Não porte armas. 3. Não se manifeste desrespeitosa ou excessivamente em apoio ou desaprovação ao que se passa no plenário. 4. Respeite os vereadores. 5. Atenda às determinações da presidência. 6. Não interpele os vereadores.
Obrigado. Consulta ao plenário se há necessidade do senhor Gerson, que é o técnico da prefeitura, prestar algum esclarecimento a vossas excelências, se tem a necessidade. Eu sou Norte. Bom, a palavra vereador Carvalho. Só para fazer algumas considerações que eu acho importante, especialmente nessa sessão de hoje, né, até para tranquilizar as pessoas que estão no recinto. Os vereadores aqui são representantes do povo, né? Nós somos eleitos para representá-los. Para essa sessão de hoje, não foi, a gente não acordou hoje, vamos votar, não, foi amplamente estudado, foi debatido amplamente. Cada vereador aqui já tem a sua posição e tem que ser respeitado, cada um com a sua posição. Acho que essa é a função do vereador. A fala do secretário, do Gerson, nada impede, no meu entendimento, de um esclarecimento. Né? Mas todos os vereadores aqui já têm a sua posição confirmada. Por mim, tranquilo, acho que seria até importante para a população estar mais a par dessa questão. Mas eu quero tranquilizar que essa Câmara aqui é uma Câmara, eu falo por todos os vereadores, uma Câmara consciente, uma Câmara sabedora do que está fazendo aqui. Né? Então, com certeza a população no dia de hoje vai estar muito bem representada aqui pelos vereadores. Muito obrigado, vereador. Eu consulto ao plenário. Os que quiserem que o Gerson técnico faça a manifestação do projeto, permaneçam como estão, e não quiserem que fique em pé. Com a palavra o senhor Gerson, da Prefeitura Municipal de Itaguí, usando o plenário. Boa noite, bom dia, senhores vereadores. Bom, eu acho que eu vou ser bem sucinto, como disse o nobre vereador Carlos Rocha, porque houve reuniões na prefeitura com os novos vereadores, eu acho que todos estavam, né? E por pedido até dos novos vereadores, foi feita uma audiência pública alguns dias atrás, e nessa audiência pública foi realmente amplamente debatido a importância da criação dessa taxa. Eu acho que não cabe agora dizer da constitucionalidade da lei, porque isso a gente já sabe que é constitucional. Artigo 145 da Constituição prevê a criação dessa taxa. Mas eu creio que o mais importante que a população deva saber é que o nosso aterro sanitário, se assim poderia ser chamado, né? Porque aterro sanitário é uma coisa, lixão é outra coisa, e realmente eu sou da prefeitura, eu trabalho na prefeitura, mas quero deixar isso bem claro, isso não é o funcionário. Eu, Gerson, já estive no local e aquilo não pode ser chamado de realmente um aterro sanitário. E ele tem um tempo útil, né? Um prazo. E ele, segundo os técnicos da prefeitura, quer dizer, o técnico da prefeitura, ele não tem mais do que 2 meses para suportar a coleta de lixo. Senhor Gerson, só fazer uma pergunta para Vossa Excelência. Há quanto tempo existe esse aterro sanitário aqui na cidade? Eu não sei te dizer, desculpa, mas há muito tempo, né? Ah, tá, era somente isso. Eu acho que caberia dizer o quanto ele vai durar. O quanto ele tem, isso não importa. Não, senhor Gerson, para mim fazer umas considerações em relação à minha votação. Perfeito. Eu gostaria de saber o quanto tempo já existe esse aterro sanitário, para que a gente possa tomar algumas decisões em relação à pauta de hoje
até pelo fato de que se não foi prevenido ou deveria ter sido, enfim, era só por isso a pergunta. Sim. Perfeito? Obrigado. Perfeito. Mas há muito tempo existe esse aterro, e então a durabilidade, quer dizer, o tempo útil dela virá, se encerrará nos próximos meses. Então, veja só, com isso, há necessidade, são dois caminhos. Ter uma área licenciada para um novo aterro, já se verificou tecnicamente que isso é impossível. Nós não teremos essa área e não teremos o licenciamento dessa área. Então, outro caminho é o transporte do lixo. Transporte, porque transbordo é a área de transbordo onde você leva o lixo, coloca no caminhão e transporta até um aterro sanitário licenciado em outra cidade. Existe a mais próxima é no ABC. Então, este custo, quer dizer, a coleta de lixo já existe e ela tem um custo. E esse custo ele vai continuar sendo praticamente suportado pela prefeitura. Agora, o transporte desses resíduos sólidos deverá ser levado para outra cidade. Então terá um outro custo. Quer dizer, vou até, não entrando muito lá na questão de números, mas vai dobrar a despesa da prefeitura com a coleta e o transporte do lixo. Tá? Se quiserem ter uma base, em torno de 45 mil se gasta hoje, iria para 90 mil reais. Esse seria o custo da coleta e do transporte de lixo, aproximadamente. Então, Isso mês? Isso mês. Eu acho que foi falado nas audiências que existe a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, foi até falado desde 2010, porém o governo federal vem fechando os olhos para isso e os municípios também não vêm atendendo, né? O governo federal fez a lei, mas ele viu que não haveria possibilidade de colocar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E vem coleta seletiva e várias coisas que já foi debatida, então não vamos entrar nesse meio. Quero ainda, eu acho que o que vale mais a pena agora é quanto seria esse custo, porque eu acho que é aí que a população quer saber, né? Logicamente, eu joguei essa primeira questão, a responsabilidade. Nós temos que, a algum momento, a partir do início do ano que vem, fazer esse transporte para algum lugar. E esse custo terá que ser diluído ou retirado de alguma despesa que a prefeitura já tem, seja lá onde for, pode ser na saúde, pode ser em obras, pode ser na saúde não, aí é feio, pode ser em vários setores. Só repasse específico. Nós temos as obrigações constitucionais que têm que ser respeitadas, isso será respeitado. Não confere. Só fazer ali do dente. Não, mas ele tá falando asneira, pô. Tá falando verdade. Ele tá inventando aí. Ele tá inventando. A verba da saúde é a verba da saúde. É impossível. E ela é específica. Não. Ele tem que falar a verdade. Ele falar uma coisa, ele não tem valabilidade. Ele não tem valabilidade. Ele tem que falar a verdade. Se ele não fala a verdade, ele não tem violabilidade, não. Por favor. Por gentileza, uma parte. Vossa Excelência acabou de falar, saúde. A saúde ela tem uma verba específica. Tem uma porcentagem que tem que ser gasta diretamente para a saúde. Né? Essa verba não pode ser mexida. Vossa Excelência acabou de dizer que pode ser retirada da saúde. Da saúde, inconstitucionalmente, é impossível tirar, até porque é contra a lei. Vou contrariar o nobre vereador. A Constituição, no quesito saúde, ele tem que gastar recursos próprios, ou seja, retirado do IPTU, retirado do ISS e demais taxas da prefeitura,
recurso próprio, 15%. Nós gastamos hoje 28% no mínimo, ou seja, gastamos mais do que a Constituição já determina. Então, poderia sim haver cortes na saúde, por que não? E convenhamos, a coleta de lixo é o início também de uma saúde, não é? Então, agora, Vossa Excelência foi claro, até porque, a princípio, na sua primeira fala, você só falou da saúde no geral. Só que assim, tem uma porcentagem que é obrigado e a porcentagem que hoje o governo paga. Então tem Exato. Distância entre um e outro. Vamos dizer, poderíamos ser mais claros. O Fundo Nacional de Saúde, que é o governo federal, ele banca, esse recurso jamais será tirado da saúde. O Fundo Nacional de Saúde o governo federal repassa uma verba. Está sendo gravado. Esse não vai ser retirado. Agora, o que eu quis dizer então, desculpa, nobre vereador, se não foi claro, acho que agora está muito foi. Então nós gastamos muito mais do que a Constituição determina. Porém, não vejo nenhum problema dele retirar um pouco desse recurso para poder fazer esse transporte. É só fazer austeridade e proteção de gasto, que aí dá. Também. Dá livrar do crime de responsabilidade. Ele voltou na ótima. Não, eu só tô. Ele não tem. Se ele falar errado, ele não tem valabilidade. Qualquer um aqui pode questionar, divergir. Só o vereador que não, pelo regimento interno. Isso é correto? É correto, sim. Regimentalmente pode ser interpelado pelo... Pode sim. Só se for vereador, senão. Orador, presidente, pelo vereador, não. Se ele falar errado. Essa colaboração de todos. Quem fala, até agradecer a polícia militar pela presença. Coerente. Se não for coelho isso aqui, pode ser divergido. Só com polícia mesmo? É sério, não é? Eu sou norte. Só pra... Peraí! Abaixa a ditadura! Se começar a botar uma fazenda, tem que fazer o plenário. Por favor, não quero que aconteça isso, senhores. Então, se a gente está no plenário, todos os presidentes, eu não quero que aconteça isso nesse mandato nosso. Porque essa compreensão, aguarde a votação, aguarde a esperação. A palavra do vereador Carlos Rocha. É capitete para passar o projeto? Tudo isso com projeto, ninguém me nada mais. Ninguém me leva mais. Vocês têm medo? Por gentileza. Eu peço a compreensão das nossas excelências, que ouçam. Por favor, com a palavra do vereador Carlos Rocha. Para salientar a questão, assim, primeiro deixar explanar sem nenhum tipo de intervenção, só para quem está falando, perde o raciocínio e é horrível. Eu explano, as pessoas fazem o seu juízo de valor. Eu acho que as pessoas que frequentam a casa aqui com uma certa assiduidade já sabem a posição de cada vereador. Então, eu acho que não é necessário uma coisa muito maior do que está acontecendo. Os vereadores já estão posicionados nessa questão. Nós temos que dar a palavra ao diretor ali para poder esclarecer junto à população. Posteriormente, os vereadores vão fazer as suas considerações, e a votação vai ser encaminhada. Então, assim, eu peço às pessoas que frequentam a casa com uma certa assiduidade, já sabem o posicionamento de cada vereador, e quanto mais tempo a sessão, mais ela se prolongará, sem necessidade de um entendimento, entendeu? Então, eu pediria uma certa calma à população para que isso seja conduzido da melhor maneira. Muito obrigado, senhor. Com a palavra, senhor. Obrigado, vereador. Bom, concluindo então a tabela que foi feita para a cobrança da taxa de coleta de lixo, como foi já lido aqui mas poderia só dar para todo mundo, para a população saber exatamente como fazer esse cálculo, né?
Desculpa, nobre vereador, mas só para... E já concluo, ok? Então, 13 centavos o metro quadrado de área edificada. O que quer dizer? 13 centavos, desculpa, tem que completar isso, 13 centavos por metro quadrado de área edificada mês. Ok? Então vamos lá. 50 metros quadrados, se uma residência tiver 50 metros quadrados, vezes 13 centavos, daria R$ 7,50. E, consequentemente, se ele tivesse 100 metros quadrados, ele pagaria R$ 13 por mês da taxa de coleta de lixo. Acho que ficou claro isso, é só pegar a sua área edificada e multiplicar por 13 centavos, você teria já o valor da taxa mensal. Mas o ano vai dar 150. Obrigado. E se tiver mais alguma questão. Obrigado. Coloco o projeto de lei complementar 003/2017 em discussão ao plenário. Já discussão, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael Gustavo Peron. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhor presidente, boa noite. Senhor presidente, sabemos que a pauta dessa matéria é polêmica. Tudo que for para ser taxado gera mesmo esse conflito de pensamentos. Só que, no meu entender, senhor presidente, o serviço hoje já não é de muita qualidade, pois temos grandes deficiências em fazer a coleta de lixo na nossa cidade. Onde a gente vai ter que passar pelos próximos meses a fazer o transporte para outro município, porque o nosso lixão não tem condições de manter o serviço, não tem como se manter operante, não tem como manter o serviço. Se torna mais justo fazer o rateamento entre todos os moradores da cidade do que uma pequena parte da população se custear esse transporte. Infelizmente, não é um mundo que não é o modelo ideal que queríamos, né? Eu acho que realmente a população já é sobrecarregada de impostos, só que infelizmente a prefeitura não tem condições de manter esse serviço. Então eu acho que é importante que todos tenham um mínimo de ciência e compreensão que o serviço precisa ser executado. Os lixos não têm mais como se manter na cidade. Nós temos um problema sério para resolver. E votar contra esse projeto hoje, no meu entendimento, senhor presidente, é ir contra os interesses da cidade. Defendeu o papai. Infelizmente, eu acho que, devido a todos os problemas que o mundo atravessa com a questão do lixo, não só a nossa cidade de Itaí, mas como todo o país, como todo mundo, o lixo é um problema. E como foi explanado pelo próprio Gerson, falando das dificuldades que a prefeitura está enfrentando, eu acho que é um momento de termos coragem e de realmente pensar que, a partir do momento que a gente conseguir impor essa taxa, a gente tem um motivo para poder cobrar realmente uma melhoria no serviço. Hoje já não está muito bom. Do jeito que está, vai piorar. E os problemas vão se continuar. As pessoas vão continuar reclamando, as pessoas vão estar vindo até nós, questionando o problema do lixo. Então eu não vejo como um bicho de 7 cabeças, como está se colocando, como alguns têm se posicionado. Eu acho que o cálculo é justo, porque a prefeitura ainda vai custear uma boa parte desse serviço. Não é que taxando as pessoas, a prefeitura vai ficar isenta de estar colocando a contrapartida para fazer o serviço da coleta. Alguns meses atrás, senhor presidente, teve técnicos da CETESB no nosso município, fizeram várias notificações. Coletores irregulares, lixo descoberto, gerando problemas para mata, rios. Então o problema é sério, senhor presidente. A gente vem aqui ficar com demagogia, ficar taxa, não sei o quê. Eu acho que esse não é o espírito, eu acho que isso não é o correto. Essa é a minha maneira de pensar, senhor presidente. Eu fui eleito para expor o que eu penso, o que eu acho correto para a nossa cidade. Se alguém se contraria, eu acho justo, porque assim se fortalece uma democracia. Isso aqui não é uma ditadura, senhor presidente. Isso aqui é uma casa de leis que tem que ser mantida a ordem. Entendeu, senhor presidente? Eu acho que é isso que está faltando no nosso dia. Um pouco mais de ordem. As pessoas irem contra a taxa de lixo é um direito. Agora, não vir aqui tentar coagir o vereador a explanar o que ele realmente pensa e como ele realmente acha que vai melhorar o serviço da cidade.
Então era isso que eu queria deixar bem claro, senhor presidente. Eu não estou aqui para defender papai, prefeito, ninguém que seja não. Eu estou aqui colocando a minha vontade e o meu pensamento como vereador eleito. E eleito democraticamente. E como é o que a gente faz aqui todos os dias. Democraticamente a gente debate todos os assuntos dessa casa. Essa sessão extraordinária não foi convocada tentando ludibriar ninguém não, senhor presidente. Como o nosso colega lá, o vereador Carlos Rocha colocou, foram muitos debates até chegar nesse momento. E esse foi um ponto que tinha que ser votado, não tinha mais como correr. Por isso que estamos tendo essa sessão hoje. Os Vossa Excelência sabem que pela minha vontade já teria sido votada até antes dessa matéria. Mas enfim, era isso que eu queria colocar, senhor presidente. Eu sou favorável, já adiantando o voto. Infelizmente, como já disse, repito, não é o modelo ideal que nós pensávamos para o nosso problema. Só que, infelizmente, quando o remédio tem que ser amargo, infelizmente a gente toma, porque a gente precisa melhorar. Quando nós estamos doentes e o remédio não nos faz bem, não nos dá agonia, né? Fala, puta, eu não quero tomar esse remédio, mas a gente toma para melhorar. Infelizmente, com essa questão do lixo, temos a resposta imediata, não temos outra solução, senhor presidente. Obrigado. Eu quero a palavra. A palavra é o vereador Maurício José Marinho. Presidente, do vereador, presidente, eu quis fazer a justificativa do meu voto e o problema do lixo aí já vem há 10 anos. 10 anos já vem esse problema do lixo. Nenhum tomou essa decisão, o prefeito também tomou. E na gestão passada, a prefeita Regiane mesmo entrou com o transporte de lixo, feito de qualquer jeito, parou pela metade do caminho, deixando quase 600 mil reais de dívida. Então o que acontece? Não tem mais para onde correr. O lixo vai para o lixão, a máquina vai para o lixão na frente, abre um buraco, o lixo chega, a máquina enterra o lixo, no outro dia a mesma coisa, então não tem mais o que fazer. A CETEG da cidade, a multa é altíssima, quem vai pagar é o município. Então, infelizmente, todo mundo vai ter que cooperar, vai ter que todo mundo juntar, todo mundo, não tem nenhuma exceção. Para sessionar esse caso, só isso, meu voto é favorável, eu já venho acompanhar isso há muito tempo. Obrigado. Com a palavra, vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, nobres vereadores e público presente, primeiramente, uma boa noite, agora mais oficial, né? Como já disse em outra hora, até mesmo na audiência pública, eu acho que a gente está construindo a casa do telhado para baixo, porque assim, não é novidade para o executivo que o problema já existia. Talvez no mandato passado, se tivesse feito digamos, fazer uma campanha na rua, com as escolas, redes sociais, para que o lixo seja reciclado, talvez não estaria produzindo tanto lixo. Falo isso porque no mandato passado eu posso bater no peito, eu consegui um caminhão para a coleta do lixo seletivo no valor de R$150 mil do deputado Luiz Cláudio Marcolino. Então assim, eu já vim pensando na situação do mandato passado. Então assim, não é novidade para o executivo. Agora, quem não deve pagar a conta final é o município, principalmente o município de menor poder aquisitivo. Por favor, não se manifeste. Vamos agora na votação. Você não vai ter que esvaziar o plenário. Peço que não se manifeste após a palavra do vereador ou a votação. Por favor, não pode se manifestar, por gentileza. Até tem um exemplo que, não sei se hoje aqui na ocasião existe algum agricultor, mas na audiência pública eu dei um exemplo do pé da lixia. Pode ser relevante ou irrelevante essa situação, mas quem quer comer uma lixia tem que mandar hoje que 12 anos vai colher, porque a lixia só começa a produzir depois de 12 anos. A mesma coisa o Poder Executivo deveria fazer. Plantasse lá atrás, se ele teria interesse de talvez tentar novamente pleitear a cadeira como prefeito, e pleiteou e foi eleito pelo voto direto, talvez hoje ele estaria colhendo os frutos que ele tenha plantado lá atrás. Né? Não teria tanto problema para ser resolvido, principalmente na área do lixo. Agora, hoje o lixo, no começo do mandato,
Estava até indo 2 vezes por semana, hoje está indo 1 vez por semana e só tem um caminhão só. Eu já recebi reclamação até dos coletores. Tem coletor aí que não tem condições de saúde para estar correndo atrás do caminhão. Quanto mais está coletando lixo, ele não está podendo cuidar da saúde dele. Então, assim, de antemão, de tudo que já foi exposto aqui hoje, até, a gente sabe, já foi lido, é constitucional, mas nem tudo que é constitucional é moral. A gente tem que pensar um pouco mais com carinho no munícipe, porque as contas, quem tem que pagar não é o munícipe. Tudo vai vir de goela abaixo, o munícipe, precisou, vamos ratear, vamos dividir, o munícipe está pagando. Como o munícipe vai pagar se não está tendo um bom trabalho? E não vem. Pode ser repetitivo da minha parte estar dizendo isso, mas não é marinheiro de primeira viagem. Já esteve no comando da cidade. E como mesmo foi dito, o lixão já vem de longa data. Então não é um problema de hoje, já é uma pessoa que passou pelo cargo que está hoje, já foi conhecedor do problema, e se talvez tivesse pensado que no futuro ele poderia estar no cargo que está hoje novamente, se ele tivesse começado a resolver o problema lá atrás, é que durante a campanha não se discute isso. Ninguém discute. Eu não vi nem a candidata que eu apoiei, nem os outros candidatos discutindo que vou enviar uma taxa de goela abaixo. Porque aí sim, se ele tivesse colocado nos comícios dele que ele iria colocar uma taxa no primeiro ano de mandato dele, talvez hoje, com muita certeza, com um pouquinho talvez de dúvida, o executivo seria outro. Agora, depois que ganha enviar uma taxa de goela abaixo ao munícipe, acho injusto. O meu voto desde já é negativo e eu voto contra essa taxa de lixo. Essa Vossa Excelência, eu vou ler pela última vez o regimento desta casa, e se caso não se cumpra, esse plenário vai ser esvaziado com o apoio da Polícia Militar. E infelizmente a Vossa Excelência não vão poder prestigiar a votação do trabalho do vereador. Eu peço a Vossa Excelência, eu peço apoio que vocês possam prestigiar e após o término da sessão, abrace o vereador lá fora, cumprimente, dê um parabéns ao vereador, é o direito da Vossa Excelência. Mas em plenário não podem se manifestar. Agradeço ao lindo ex-vereador que conhece o regimento dessa casa. Em plenário não se manifeste. Após o término da sessão, após a votação, vão lá fora, o vereador saindo do plenário, vai abraçar o vereador, fique à vontade, é o direito da Vossa Excelência. Mas respeita essa casa, que eu não quero tomar essa atitude, mas o regimento me pede isso. Se isso acontecer novamente, o plenário será esvaziado e a votação vai ser interna, sem o público. Não é todo mundo, não. Só fala para as pessoas, eu já estou por aqui a parar. Não, vereador, Anísio, não tem condições. Então peça paciência. A sessão está boa, está bonita, mas está com a compreensão de todos. Está discutindo a discussão. Quer discussão, senhor presidente? Senhor presidente, em nome dos vereadores e público presente. Todas as sessões eu costumo falar que eu gosto de trabalhar com estatística, com números, né? E fui pesquisar a respeito aí da questão da taxa do lixo. E encontrei aí nas minhas pesquisas que de cada 100 municípios do Brasil, apenas 8 não contribuem com a taxa do lixo. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, essa taxa será cobrada. Daí eu busquei algumas informações, porque foi veiculada durante a semana, durante o mês, que a taxa do lixo seria de 20 a 30 reais. Quem passou essa informação estava totalmente equivocado, uma vez que eu tenho o levantamento de todas as residências do município. Eu tenho o número aqui de residências inscritas no município de Itariri, 3.461 residências, das quais até 60 metros de área construída, no qual já foi dito aqui a taxa de R$ 7,80. Foi feito um levantamento um pouco mais aprofundado, onde a maioria das residências no município estão entre 60 e 100 metros quadrados.
valor da taxa de R$ 7,80 a R$ 13,00 por residência mês. Ou seja, então essa informação veicular de que a taxa é R$ 20 ou R$ 30, deve ser de algum marajá aí que deve ter uma casa na faixa aí de 200 a 300 metros quadrados. Então, a título de estatística, de informação é isso. Agora, com relação ao meu posicionamento com relação à taxa do lixo, eu vejo a situação do município, como o nobre vereador Josimar disse, há vários anos com esse problema referente ao nosso lixão. Mandato passado, inclusive essa lei é de 2010. 2010 para 2012 foi o 2008 e 2012 foi o término do mandato do atual prefeito. Agora há pouco eu estava no meu gabinete e acessei um vídeo que é público. Qualquer pessoa pode colocar na internet, pesquisa. Coleta de lixo no município de Itarim, vai aparecer esse vídeo lá. A prefeita anterior falando sobre a questão do lixo, que seria iniciado, uma vez que a lei é de 2010, mas para você iniciar um trabalho, colocar essa matéria em discussão, colocar em pauta, não é fácil. Não é qualquer gestor que tem essa coragem. O prefeito tem essa coragem de colocar, porque a gente sabe da necessidade. Quando o Gerson comentou em retirar recurso da saúde e tal, logicamente que as pessoas que analisaram com calma essa situação entenderam. Aplica-se um valor determinado, obrigatório por lei. O município foi dito que aplica acima. Então o que ele disse foi investir o excedente, não o que é constituído na lei. Isso jamais o gestor faria isso. Mas existem outras possibilidades, inclusive em conversa com o prefeito, nós sabemos que o transporte dos alunos universitários não é, o conhecedor sabe, não é obrigatório o município arcar com essa despesa. No entanto, o nosso município arca com essa despesa. Mas isso pode ser retirado a critério do prefeito. O que nós temos que entender é que alguém vai ter que custear o transporte do lixo. Esse alguém somos nós, munícipes, de uma maneira ou de outra, ou cobrando-se a taxa ou retirando-se algum serviço, mas de qualquer maneira nós pagaremos. Outro dado muito importante que nós temos que ficar atento é com relação a qualquer multa aplicada pela CETESB. Quem paga somos nós, o município. Nós vamos pagar a respeito de um parcelamento que nós fizemos aqui de INSS, de 200 parcelas de R$15 mil que a população não sabe. Nós estamos pagando. Foi votado agora esse ano. Então todas essas situações a gente tem que analisar com carinho, com calma. É melhor dividir de repente essa situação justa entre todos os munícipes, ou simplesmente falar, é uma taxa a mais. Eu particularmente, sou favorável à coleta seletiva de lixo, mas a população precisa ser educada para isso. Inclusive, num determinado dia, eu estava debatendo com dois garotos que eles vieram me questionar. Mas vocês aprovaram uma taxa de lixo de 20, 30 reais por residência? Eu disse não. E ele estava com uma latinha de cerveja na mão. Após o término da nossa conversa, ele pegou e arremessou a lata de cerveja do outro lado. Qual a educação do cidadão desse tem com relação à coleta seletiva de lixo? Então, essas questões a gente tem que debater. Precisa ver o que é melhor para o município. É melhor ratear? É melhor onerar algum recurso de algum setor? Importante para a sociedade, muito importante, porque qualquer recurso é importante. O que é mais importante? Cortar o gasto. O que vai acontecer? Mas tem coleta seletiva? Como se educa se não tem? Inclusive, a senhora, agradeço que a senhora me lembrou a situação. A coleta seletiva já deveria ser implantada no município há anos, mas precisa de um gestor que tenha coragem de colocar um projeto desse. Esse projeto para o prefeito não é um projeto bom. Ele não está pensando em questão de reeleição.
se cortar o Mas ele está pensando em resolver a situação. E se cortar gasto do Esse gasto no qual o ex-vereador está citando, deveria ser cortado na época que Vossa Excelência foi vereador, 20 anos de mandato. Mas cortou bastante, corta do senhor também. 20 anos de mandato. Então eu vou continuar, senhor presidente, já vou encerrar a minha fala. Inclusive eu ouvi aí de ex-vereador que era favorável à taxa do lixo, né? No posicionamento de cada um. Eu respeito o posicionamento de cada nobre vereador. Essa é a minha visão. É a minha visão que mais cedo ou mais tarde essa taxa vai vir para o município. E nós vamos ter que absorver. Além de ser vereador, também sou munícipe. E agradeço, senhor presidente, a oportunidade. Eu peço a Vossas Excelências, vereadores, que vamos discutir os projetos e direcione ao presidente, por gentileza, para não ter problema. Com a palavra, vereador Ayrton França dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e público presente, muito boa noite. É realmente um projeto polêmico, é um projeto que precisa ser analisado e foi analisado muito bem, várias reuniões, audiência pública, e cada vereador tem sua opinião, cada vereador tem seu voto, né? Agora eu só queria falar uma coisa. Eu acho que um prefeito que teve mais de 4 mil votos, que teve a confiança do povo, é um prefeito que merece respeito. Se esse prefeito está fazendo essa lei da cobrança da coleta do lixo, é porque não tem outro jeito a não ser dividir isso com a população. E se você quiser uma cidade melhor hoje, a população vai ter que estar envolvida, porque senão nós vamos continuar na mesmice sempre. Itariri, o município de Itariri não vai sair disso. E uma das coisas mais importantes que eu acho nesse projeto é que a captação desse valor da taxa será depositado numa conta aonde só poderá ser usado para coleta de lixo, não poderá ser usado para nenhum outro departamento, nenhum outro setores. E isso é muito importante, porque a taxa, o valor recebido vai estar depositado numa conta, aonde essa conta será destinada somente para coleta de lixo. Então, eu acho que é hora da gente se unir, a população se unir com o prefeito que confiou, que teve mais de 4 mil votos, e a gente se unir para que a cidade se desenvolva. O meu voto é favorável e muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Qualquer discussão, senhor presidente. Vereador, Vossa Excelência já discutiu. Senhor presidente, não está no regimento interno que eu tenho que discutir uma vez, duas ou três. O vereador mencionou a sua palavra. Eu pedi a palavra. Eu pedi a palavra. Então você está com a palavra, vereador. E não vai se discutir mais. Eu pedi a palavra e a palavra é minha primeiro, está no regimento. Com a palavra, o senhor vereador Josimar da Silva Teixeira. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nobres vereadores, só querendo fazer mais um adendo acima da minha fala, se o prefeito, até pelo motivo de estar dizendo que não tem dinheiro para estar custeando, né, com a coleta do lixo, já foi dito, e por minha pessoa, e eu acho que deveria se cortar um pouco desses diretores, né? Tem muito cargo de portaria aí. Eu falo isso por quê? Porque teve um munícipe da Nova Itariri que pediu a poda de uma árvore e o diretor não pôde atender porque não tem uma motosserra. Então quer dizer, se o diretor não tem uma motosserra para ir podar uma árvore que está encostando no fio, o que ele está fazendo no cargo? Comendo dinheiro? Outra coisa, eu já disse em outra hora e vou repetir aproveitando que a casa está cheia. Seja a lei de quem for, tá? A lei pode estar errada, mas tudo que pode estar errado pode ser revisto, até porque hoje ele é o dono da caneta. Por que não padroniza as cestas básicas? Até certo padrão recebe cesta básica, acima disso cortas. Eu discuti com a prefeita, enquanto prefeita, discuti muito feio
porque eu achei errado gente com BMW indo buscar a cesta básica, gente com funcionário com tracker indo buscar a cesta básica, recebe 3 mil e lá, quase 4 mil, outros até 5 mil, participam das comissões recebendo até 30% acima do que já recebe e ainda tem o direito da cesta básica. Então, assim, se as pessoas querem as coisas arrumadas dentro de casa, na rua, começa a arrumar dentro de casa. Agora, não adianta querer dividir o prejuízo com o povo e não arrumar a casa, a própria casa. Não adianta arrumar a própria casa. A gente está vendo que, com muito sacrifício, a máquina foi para lá na Estância dos Eucaliptos. Trabalhou 3 dias, o pneu furou. Pegaram o pneu, carregaram no carro da seta. É um favor? Pode ser que seja. Mas é errado. Hoje voltou para lá. Hoje voltou para lá. Como o nobre vereador baiano mesmo disse, o prefeito foi eleito com mais de 4 mil votos. Mas esses 4 mil votos, acredito que a grande maioria não saberia que ia ser enfiado uma taxa de goela abaixo. Se soubesse, talvez não tenha o seu voto. E, para finalizar minha fala, prometo que não vou falar mais hoje, se porventura não for provocado. Tá? Não existe, não tem cabimento estar distribuindo cargos de maneira até os dará, porque a gente sabe que tem gente aí, tem funcionário, eu tenho foto, se precisar eu mostro. Tem funcionário que está mostrando o dedo para a câmera de filmagem, sentada com fone no ouvido, porque teve 140 e poucos votos, e hoje nem abre a boca. No cargo que essa funcionária se encontra, não faz nada. Tem funcionário que chega 10 horas da manhã, quando é 11, 11 e meia já está indo embora. Mentira minha, vereadora? Então, assim, vamos começar a corrigir dentro de casa para depois cobrar lá fora. Muito obrigado. Continua a discussão. Presidente, a discussão. Com a palavra, vereador Marcelo Lula. Presidente, eu ainda nem discuti o assunto, porque eu já tenho minha opinião formada desde lá no começo, né? Já tenho meu voto é contra, público isso. Mas mais uma vez, só para deixar bem claro, o fato de votar contra não é falta de coragem, como foi falado aqui, senhor presidente, não é demagogia, como foi falado aqui, e principalmente, senhor presidente, o voto contra não é desinteresse pelos problemas da cidade, como foi falado aqui. É o contrário, eu tenho coragem, eu não sou demagogo, é diferente de demagogia de se ter opinião, eu tenho interesse sim pelos problemas do município, o meu voto é contra, respeitando quem é a favor sempre deixei bem claro isso. Se houve erro de outras gestões de prefeitos lá atrás que se acham uma forma de se tornar público e que eles sejam punidos com rigor da lei, não concordo contigo, povo isso. Entendo o problema do lixão, mas eu acho que a lei não está completa, falta algumas coisas. Estou aberto a participar com algumas opiniões também, como foi falado. Isso, reafirmando, não é falta de coragem, não é demagogia e principalmente não é falta de interesse pelo município. Porque o que eu mais tenho é interesse em estar ajudando esse município, movendo assim para baixo no dia a dia. E só não acho certo tirar erros de administrações do povo. Senão vai ser sempre vai tirar. Essa é a minha opinião, eu voto contra e respeito os colegas que votam a favor sempre. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Carlos Rocha. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Por exemplo, o Brito, assim, eu procuro respeitar a opinião de todos. E todos têm que ser respeitados, independente se votarem contra ou a favor. Tem o seu posicionamento, tem que ser respeitado. Fazem valer o voto que as pessoas depositaram. Então, disso,
questão da demagogia que foi tocada aqui pelo vereadores, eu faço também a vez do grito, quem me conhece sabe que eu não faço média nem em casa, né? Quanto mais numa situação como essa, é um posicionamento que nós já temos já vários, não digo nem há vários meses, há vários anos, né? Já que esse problema do lixo não é de agora, é desde 2007. Apontamento da CETEB, apontamento do Tribunal de Contas, inclusive, com relação a essa questão do lixo, que é uma questão que já vem sendo abordada pelos legisladores federais, né? E toda esse pessoal que cuida dessa questão do lixo. E sempre foi dado alerta às prefeituras e aos prefeitos. A questão do lixo. A cobrança da taxa de lixo não vai ser a solução dos problemas do lixo de Cariri. Muito pelo contrário, pode acarretar em vários outros problemas. E quando conversa com a população, tocando a respeito da taxa do lixo, alguns se mostraram favoráveis. Não, cara, eu sou favorável. Você sabe como que vai funcionar a taxa do lixo? Não, se eu colocar aqui um caminhão de entulho aqui na rua, a prefeitura vai ter que levar. Eu falei, meu amigo, não é assim. Porque a prefeitura vai pagar por tonelada. Se aumentar o volume do lixo, esse valor que estão se cobrando aí, não vai dar nem para a primeira viagem, quanto mais para o restante do ano. Então, assim, não foi levado em consideração essa questão. Quando se fala que vai ser dividido entre os contribuintes, entre os munícipes, também não é realidade. Vai ser dividido apenas por quem paga IPTU. Né? Vai ser dividido apenas por quem paga IPTU. Eu tenho lá no sítio lá, faz a coleta de lixo. Eu não pagaria. Não, se passar essa lei, eu não pago. Só vai pagar quem gera IPTU. Que também não é uma forma correta. Eu acho que se for, todos têm que pagar da mesma maneira. O cadastrado não paga e às vezes cria mais lixo. Então, eu acho que uma forma, foi se encontrar uma solução muito simplista para se não dizer simplória, para a solução do problema. Só nesse mandato está se arrastando, se eu não me engano, de junho e julho essa questão do lixo. Eu não vi nenhum movimento por parte da administração em conscientizar a população a respeito da coleta seletiva. Foi feita aqui uma audiência pública aqui ao lado, 90% das pessoas que estavam lá eram pessoas de cargo comissionado. Né? Tinha um pouco mais, se você faz uma campanha com essas pessoas vinculadas à administração, já tem um passo adiante. Você vincula uma situação dessa nas escolas, tem que ser um trabalho incansável. Não é um trabalho de um mês, não é um trabalho de um dia, não é um trabalho de anos. Foi citado por alguns aqui que só 8 municípios não têm a taxa de lixo. Santos tem taxa de lixo. Então, fazendo um trabalho lá incansável de reciclagem, porque o que eles estão arrecadando lá não está pagando o custo do lixo. Isso em Santos, uma cidade que tem recursos. Então, assim, se não passar por essa questão de conscientização da população, de fazer um trabalho incansável, de tentar reduzir o volume de lixo, essa taxa não vai ser a solução dos problemas. Haja visto a taxa de iluminação pública, que a princípio ia solucionar os problemas do município na questão de iluminação pública. Se cobra hoje do contribuinte e ele não tem um recurso sequer para você trocar um poste, para você colocar um poste para aumentar a expansão de luz. Então, assim, tem que ser analisado com muito carinho essa questão. É um problema sério. Me surgiu aqui uma ideia nessa discussão, de repente, de colocar uma contribuição voluntária no carnê do IPTU. As pessoas que se estão dispostas a pagar, pagariam voluntariamente. Quem não estaria disposto, não pagaria. Você não oneraria o menos favorecido. Porque quando se fala são R$7 por mês, você junta R$7 por mês de coisa, mais 20 de luz, mais o gás, mais não sei o que, mais não sei o que. Para quem já está em situação difícil, fica mais complicado ainda. Desempregado. Então, assim, é um tema que tem que ser debatido, tem que ser levado a sério pelas administrações, tem que ser levado a sério. Já devia ter sido levado em 2007, não foi levado.
Eu faço uma analogia aqui ao problema que nós vamos enfrentar daqui a uns anos com respeito às cascalheiras. Todo mundo sabe que Itariri é um município agrícola que depende de cascalho, depende da... E não, até hoje não foi feito um movimento para se liberar uma cascalheira regularizada. A hora que der PT lá, que ninguém deixa tirar mais, aí vamos ter que criar uma taxa para comprar pedra, porque a prefeitura não vai ter condição. E não é proibido a prefeitura, se você fizer todo um levantamento topográfico, desapropriar uma área, só que ninguém faz, porque demanda tempo, né? Geralmente não dá voto, porque o cara não vai, e a cidade trava. Futuramente vai ser um problema sério isso aí. Eu já estou até prevendo que vai ser um problema sério. E os administradores têm que ter consciência, tanto para quem é prefeito hoje, para quem pretende ser amanhã, e tem que prever os problemas do município para que daqui a 10, 20, 30 anos. Não cabe mais o administrador trabalhar para 4 anos. Se você trabalha para 4 anos, acontece isso. Incompetência de gestão pública. Vai sobrar para quem? Para a população pagar. Não foi. Então assim, não cabe hoje mais. O administrador, o cara que quer ser prefeito, que é prefeito, quem quer ser e quiser realmente fazer a diferença na cidade, não 4 anos, fazer 10, 15, 20 anos. Porque é isso que dá trabalho. Mas ninguém quer. A pessoa quer achar solução rápida. E essas soluções rápidas estão levando Itariri à decadência. Está levando Itariri à decadência. Então assim, a gente pede até um alerta aí, os gestores, todos os gestores do município, incluindo aí os diretores também, que se faça um trabalho a longo prazo. Aproveita essa comoção popular, né? E faça um projeto sério. Veio essa lei aqui, ó, não veio um projeto a respeito do que vai se fazer. Foi se falado aí que vai um fundo, não tem fundo nenhum para isso. O que vai ser feito a respeito da... Não se tem nada. A partir do ano que vem nós vamos ver. A partir do ano que vem já é o... Assim, sirva de alerta para os gestores. Os atuais que estão por vir. Administrar uma cidade não é fácil. Sabe que não é fácil. Mas quem se dispõe a administrar tem que arcar com os custos do trabalho. Também não adianta sentar e começar a falar que tudo é difícil e querer passar para a população os problemas. A população paga ISS, paga ICMS, paga tanto I na vida, né? Agora também sou favorável, faço uma campanha séria de 1, 2 anos para diminuir o volume de lixo. A população não ajudou, sou favorável a cobrar. Agora, sem um trabalho, sem um projeto, sem nada sério a respeito disso, cobrar por cobrar, e no meu entendimento não vai solucionar problema nenhum, eu sou contra. Então que essa questão sirva de alerta. Tem outros problemas que virão se não tomar atitudes hoje. Né? Então basicamente essas questões que eu tinha avisado. E que se fosse considerado aqui pelo diretor administrativo a questão da contribuição voluntária. Anexa no carnê a contribuição voluntária, o cidadão que quiser pagar a contribuição para o lixo, paga. O cidadão que não quiser pagar, não paga. E aí, minimizaria essa questão toda. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação nominal o projeto de complementar número 003, substitutivo. Presidente, só pela ordem, a nova vereadora não vamos aguardar. O substitutivo 003, para o qual a aprovação é de 2/3. Questão grande, senhor presidente. Não, é só para esclarecer a população que vai ser votado agora, acho que é importante, o substitutivo. A gente vai votar o substitutivo. Não vai ser ou não, é o projeto que vai. Então vocês vão ver todo mundo favorável aqui, vai querer bater na gente.
Então, primeiro aqui, estou correto? Bem colocado. Oi? Então, provavelmente vai... Aí vem o projeto. Então, a princípio, vai ser votado o substitutivo, que é esse projeto, depois a gente vai votar o projeto. Então, vocês vão falar sim, sim, sim. Vereadora. Dá para não acabar. Então, não, só para ficar bem claro nessa situação toda que surgiu uma realidade aqui. Quem votar contra o substitutivo, já acabou o projeto. Então, quem vota contra tem que votar contra o substitutivo. Correto? Não, quem votar a favor do substitutivo é que está. Quem votar contra o substitutivo, quem votar a favor está a favor da lei. Quem votar contra o substitutivo está contra a lei. É isso aí. Foi entendido pelos vereadores aqui? Vereador Maurício José Marinho, favorável ou contra? Favorável. Vereador Marcelo Brito, favorável ou contra? Contra. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Contra. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento, favorável ou contra? Contra, presidente. Vereador Rafael Gustavo Pedro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Sérgio Videquinha, favorável ou contra? Favorável, sim. Oi? Vereador Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Aloysio Artur Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereador Arminete Damasceno, favorável ou contra? Esse presidente Questão não é da favorável. O vereador aqui não votou. Desculpa. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, desculpa. Favorável ou contra? Contra. O seu voto é favorável. Declaro rejeitado por não ter alcançado 2/3. Está rejeitado o substitutivo. Agora coloque em votação o projeto de lei complementar número 03. Votação. Vereador Maurício José Marinho, favorável ou contra? Favorável. Vereador Marcelo Brito, favorável ou contra? Contra. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Contra. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Mais uma vez contra. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento, favorável ou contra? Contra, senhor presidente. Vereador Rafael Gustavo Pedro, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Sérgio Videquinha, favorável ou contra? Favorável, sim. Vereador Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Aloysio Artur Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Arminete Damasceno, favorável ou contra? Contra. Esse presidente também vota favorável. Declaro rejeitado o projeto de lei por não ter alcançado 2/3. Yes. Muito obrigado a todos. Consulta plenário para a leitura de parecer final da CEP da Sabesp, né, que tem o parecer final, só apresentar o plenário. Os vereadores que querem que seja lido o parecer na extraordinária permaneçam no estão, se não quiser que se manifeste pé. Então peço ao primeiro secretário, segunda secretária, relatora, para fazer a leitura final do parecer dessa lei. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, nobres pares, demais autoridades, senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, informo que farei a leitura somente do parecer final, dispensando a leitura integral do relatório, a fim de não ficar cansativo, porém o mesmo será disponibilizado na íntegra para consulta na administração dessa casa. Como é de conhecimento dos senhores, a CPI foi criada a partir do requerimento do vereador Carlos Rocha, com a finalidade de apurar as responsabilidades dos incontáveis buracos existentes nas ruas da cidade, numa eventual missão do Poder Executivo. Uma vez que existem duas leis no município
a 1685 de 2009 e a 1862 de 2014, que disciplinam este tema e que não estavam e não estão sendo cumpridas. A lei orgânica impõe um prazo de 90 dias para a conclusão das investigações e quase os utilizamos a totalidade, sendo 83 dias de longo trabalho, com diversas reuniões, 2 oitivas de testemunhas, 21 depoimentos de munícipes, além de muitos documentos e diversas provas colhidas. Dadas essa consideração, passamos ao parecer. Parecer final da Comissão Parlamentar Inquérito CPI, que teve a finalidade de apurar a omissão do Poder Executivo na aplicação das leis 1862 de 2014 e 1685 de 2009. Presidente, Carlos Rocha Ribeiro. Relatora, Milene Damasceno. Membro, Sérgio Hideki Kian. Conclusão e recomendações. Em conclusão, enfatizamos a análise efetivada nos inúmeros documentos apostados, totalizando os autos com 131 páginas, não se contando as capas do processo, que exprimem a realidade factual e que se desdobraram os acontecimentos objetos dessa CPI. Registre-se nossa disposição, não somente enquanto relatora, mas de toda a comissão, de promover uma investigação isenta, capaz de propiciar não só o pleno esclarecimento dos fatos que ensejaram essa CPI, como também e principalmente eventuais procedimentos administrativos e ou jurídicos, caso venha a ser este o entendimento das instâncias pertinentes para os quais serão enviadas cópias desse relatório. Salienta-se que grande parte da investigação realizada diz respeito aos fatos que já foram exaustivamente debatidos no âmbito do Poder Legislativo, quais sejam os buracos existentes nas vias públicas, que ficou provado durante as investigações que são em decorrência de intervenções realizadas pela empresa Sabesp, sem autorização e, consequentemente, sem a devida fiscalização do Poder Público. Foram ouvidos, além do representante da Sabesp e da Prefeitura, 21 munícipes que citaram dezenas de ruas que há anos sofreram a primeira intervenção pela Sabesp e até o presente momento não foram reparadas. Fatos graves foram identificados na fala de alguns munícipes, como o do senhor Carlos Rodrigues, folha 42 e 106, que denuncia a Prefeitura por estar reparando buracos que é de responsabilidade da Sabesp, fazendo com que, indiretamente, o cidadão pague 2 vezes pelo mesmo serviço, pois em pese tratar-se um contrato no qual a concessionária nada recebe diretamente da Prefeitura. Ela cobra o fornecimento de água e esgoto da população com a finalidade de suprir todos os problemas relacionados à prestação de serviço. Dessa forma, executando a Prefeitura o serviço que é de obrigação da Sabesp, acaba por propiciar o enriquecimento sem causa da empresa e, consequentemente, um prejuízo ao erário, pois esses recursos poderiam ser utilizados em outra frente. Também nas folhas 42 e 104, o senhor Luiz Neto declarou que na Avenida Luiz Franco do Amaral, um caminhão chegou a cair num dos buracos, o que poderia, ao nosso entender, causar resultado mais sério, provocando até vítimas fatais. Outra situação inusitada foi a relatada no depoimento do senhor Eduardo Andrade da Silva, folha 41 e 101, sobre uma importante rua do bairro de Ana Dias, chamada José Nachiro, caminho de alto fluxo de pessoas e carros para a igreja, cartório e ginásio de esporte, tendo que um morador tampar um buraco por conta própria a fim de evitar acidentes e solucionar o problema. Uma unanimidade identificada nos depoimentos folha 86 a 106 é que nunca nenhum munícipe presenciou a visita de um técnico da Prefeitura ou da Sabesp nos locais dos fatos, demonstrando pleno desinteresse tanto da contratante Prefeitura como a contratada Sabesp pelos problemas, tantas vezes denunciados tanto pela população como por essas casas de leis, através de inúmeros documentos acostados aos autos. Também o que salta aos olhos dessa relatora é que parece existir uma subordinação da contratante em relação à contratada, e não ao contrário. Ou seja, pelo que se identificou ao longo da investigação, a complacência da municipalidade em relação aos erros, falhas e omissões da concessionária, que se comporta com extrema avidez, beirando a desidia em relação ao contratante. Tendo, inclusive, tentando seus representantes fazer o mesmo com essa comissão, pois se comportaram
ao nosso ver, tentando um certo desafio, uma medição de força, pois só foram cumprir a convocação para o depoimento após a segunda reiteração com a interferência do presidente do Poder Legislativo e com as advertências da condução coercitiva, as quais puderam conhecer com a cópia na íntegra do processo, que, diga-se de passagem, me foi fornecida sem qualquer empecilho por parte da comissão em pleno respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal. Tal entendimento da relatora se deu na soma de todos os elementos dos autos, mas de sobremaneira no perdão de uma multa no considerável valor de R$ 145.562,50, que a concessionária deveria pagar sem qualquer fundamento ou critério mais detalhado, como se vê nas folhas 60, 68 e 69. Não se observando as disposições das leis, objeto dessa investigação, dado entre muitos dos critérios a não exigência de certificados de execução e garantia das obras, e não tendo nem sequer o cuidado de um parecer jurídico mais sólido que pudesse convencer quem desse infame tomasse conhecimento, como está ocorrendo no presente processo. Ademais, o depoimento do senhor diretor de obras, engenheiro Roberto Horácio Ferreira, que há anos trabalha na prefeitura e, assim como entre 2009 e 2012, atualmente, também ocupa o cargo de diretor, tendo por isso alta credibilidade no que disse. Foi colaborativo em afirmar que a Sabesp nunca pediu qualquer autorização ou fez qualquer comunicado ao Poder Executivo sobre quaisquer intervenções que fossem realizar nas vias da cidade, em que a Prefeitura, por sua vez, também nenhuma atitude tomou para que as leis existentes no município, objeto dessa CPI, fossem de fato cumpridas, folha 104 a 117. No entanto, há um entendimento de que o depoente pareceu se eximir de responsabilidades quando por várias vezes fez menções ao departamento jurídico, ao passo que por sua função, pelo cargo que ocupa e por ter o setor de fiscalização a ele subordinado, deveria assumir diretamente sem a responsabilidade, até porque hoje esse senhor ocupa o mesmo cargo quando da criação da primeira lei em 2009, bem como era engenheiro em 2014, no ano da segunda lei, o que impede alegar qualquer desconhecimento. Destaca-se que na sua fala ficou evidente que o senhor prefeito era conhecedor dos problemas, justamente porque sempre recebeu muitos requerimentos e indicações por essa Casa de Leis, não tomando quaisquer atitude que exigisse do seu uma melhor efetividade. Assim, constatado, está que houve omissão por parte do Poder Executivo Municipal na aplicação das leis 1685 de 2009 e 1862 de 2014, conferimento direto aos incisos 2 e 7 do artigo 11 da Lei Federal 8.429 de 1992, inciso 5º do artigo 86 da Lei Orgânica Municipal, destacando-se que não foi por falta de avisos e recomendações, pois conforme se vê nos autos, o Poder Executivo foi alertado no mínimo 26 vezes pelo mais diversos gabinetes dos vereadores. Só o que se encontra juntado são 13 requerimentos e 13 indicações dirigidos àquele poder em anos diferentes para que se tomasse as medidas pertinentes, o que não ocorreu. Dessa forma, ousamos ainda oferecer algumas recomendações que, ao nosso juízo, são procedentes. Em primeiro lugar, sugerimos à administração municipal que discipline com meridiana clareza os procedimentos a serem seguidos em situações semelhantes às ocorridas no contexto dessa investigação. De outro lado, reconhecendo que as existências de duas leis com o mesmo teor tornam-se ambiciosas quanto a seus objetivos e, por conseguinte, complexas em suas aplicações, atrevemos a propor que o Poder Executivo encaminhe essa Casa de Leis um novo projeto de lei sobre a matéria, disciplinando à luz das circunstâncias atuais, com prazos e obrigações recíprocas, muito bem delineadas e papéis muito bem definidos e, sobretudo, revogando por completo as anteriores, para que os resquícios das antigas não interfiram na vigência da moderna, priorizando, obviamente, todos os princípios constitucionais com ênfase à legalidade e à eficiência. Repita-se que todos os princípios constitucionais devem ser contemplados numa lei, sobre os quais se baseia todo o direito administrativo. No entanto, diante dos desafios da sociedade moderna, no conjunto dos princípios da Carta Magna,
se sobressaem os da legalidade e eficiência, que devem lastrear os procedimentos da administração pública, especialmente nesse momento da quadra política brasileira. Não se entenda essa recomendação como uma tentativa de liberar os administradores com seus compromissos indelegáveis de agir coerentemente com as normas da ética e da moral, mas sim como uma proposta calcada na experiência e na realidade que este município abençoado por Deus e bonito por natureza recomenda como desejável. Por fim, esclarece esta relatora que se optou por elaboração do presente relatório na forma mais objetiva e sucinta possível, com o intuito de não tecer considerações de cunho pessoal que viessem interferir ou influenciar na análise imparcial dos fatos apurados pelos seus pares. Além do que, entende ainda esta relatora que mais importante do que salientar as provas reunidas nos autos da CPI é o encaminhamento desse relatório às entidades abaixo referidas, para as quais deve ser disponibilizada a integralidade dos documentos e provas reunidas na medida em que os representantes dos órgãos destinatários venham a entender necessário conhecimento do processado para exame integral e parcial, que lhes faculte a consecução de suas tarefas. Por último, lembra-se que poderá ter a municipalidade em haver eventuais créditos, não só da multa citada, que poderá ter sua isenção revogada, caso assim, entenda o Poder Executivo ou o Ministério Público, mas de possíveis saldos de ISS dos serviços que foram executados em desconformidade à legislação, o que ainda serão realizados a partir dessa investigação. Todavia, por carecer a comissão de corpo técnico capaz de aprofundar nessa questão, propõe-se que os estudos complementares sejam realizados pelo setor tributário da Prefeitura, quando do recebimento desse relatório, ou seja, tal medida proposta por quaisquer das demais entidades que também o receberem. Pelo exposto tanto do exame dos documentos e depoimentos que compõem o presente, e muito especialmente em face das conclusões apontadas, entende essa relatora, com base no artigo 92 do Regimento Interno dessa Casa, recomendar a remessa desse relatório à presidência da Casa, bem como a remessa de cópia integral desse relatório com disponibilização dos autos do inquérito parlamentar e particularmente de toda a documentação anexada, a fim de que tomem ciência de todo o teor dessa CPI, aos órgãos governamentais a seguir relacionados. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado, excelentíssimo procurador-geral de Justiça do Estado, excelentíssimo doutor promotor de Justiça de Cariri, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Cariri. É o relatório. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2017, vereadora Milene Damasceno, relatora. Analisado e discutido pela Comissão em reunião ordinária do dia 12 de dezembro de 2017, aprovado por unanimidade e subscrito pelo vereador Sérgio Hideki Kian, membro titular, e vereador Carlos Rocha Ribeiro, presidente. Assim, tendo a Comissão Parlamentar de Inquérito, da qual tive a honra de ser designada relatora, cumprindo seu papel constitucional nesta casa, façamos torcida que as entidades que receberem esse relatório, bem como as pessoas que dele tomarem conhecimento, façam o mesmo. Tudo por uma cidade melhor. Nosso muito obrigado. Questionante, presidente. Invocando o regimento interno como presidente da comissão, queria fazer só uma consideração final. O senhor, como presidente da comissão, está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Então, gostaria de agradecer aqui todos os vereadores que, a poder do requerimento, apoiaram a abertura dessa CPI. Nenhum deles se opuseram, fizeram qualquer menção de barrado, colocar dificuldade. Pelo contrário, todos, de uma maneira geral, acabaram colaborando e dando força para que essa CPI fosse adiante. Um agradecimento especial aos membros da comissão, o Serginho, que foi um membro efetivo e muito valoroso nessa comissão, e a Milena, com esse excelente relatório aí, sem sombra de dúvidas, contribuiu muito. O nosso assessor jurídico aqui, que foi dando os caminhos da pedra, muito obrigado por ter êxito nessa CPI, foi finalizada dentro do prazo, ela atingiu o seu objetivo, na verdade. Hoje já tivemos várias reuniões com a Sabesp e vai mudar totalmente a relação Sabesp e município de Itariri depois dessa CPI. E já é evidente isso, já a rapidez, a agilidade, a maneira que nós estamos trabalhando é totalmente diferente, né?
E isso foi em virtude dessa CPI e da colaboração de todos os vereadores aqui presentes, de todos os funcionários da casa que sempre colaboraram com essa questão. Então, alcançou-se o intento, realmente, e a gente fica feliz e aliviado que acabou aí. A gente vai noites aí até 9, 10 horas da noite aí, nesse trabalho árduo aí que não é fácil, mas conseguimos, graças a Deus, deu para colher bons frutos nessa questão. E agora fazer os encaminhamentos aí para as autoridades e ver o que eles têm a mais a contribuir a falar sobre essa questão. Mas aparentemente acho que nunca mais vamos precisar fazer um requerimento aqui para tapar buraco dessa aberta. E já é um alívio não só para a população, como também para nós vereadores. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao membro da comissão e a todas as pessoas que colaboraram para o êxito dessa questão. Muito obrigado. Após ler o relatório, será encaminhado conforme solicitado. Quero agradecer a presença da Polícia Militar. Muito obrigado à Polícia por ter nos dado apoio. Obrigado à Polícia Militar. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 21 de fevereiro de 2018. Prazo para a entrega das matérias, 19 de fevereiro. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.